A tropa de cavalos em Minas Gerais é bem grande, são quase 850 mil animais. Hoje nossa parada é na Fazenda Canaã, que tem mais de 60 anos de atividade. Vem comigo descobrir o porquê que a equinocultura é um destaque do agro. Na cidade de Janaúba, um ar cheio de história. 3 irmãos e uma paixão em comum, os cavalos. Afinal, não é só o gado que se destaca no agronegócio. Os equinos enchem os olhos de muitos. E com a família Miranda Viana, não é diferente. Rossini, e a atividade aqui na fazenda começou nos anos 60, né? Mas já existia a fazenda antes ou não? Tudo começou a partir de 60? Como que foi? Ô Laura, a propriedade foi adquirida em 51. Foi a data que meu pai veio aqui para a região. E em 60 já estava com a propriedade já aberta, né? Vamos já dizer que já considerando a fazenda. Uhum. Porque essa casa aqui foi inaugurada em 55, data exatamente a minha idade. Quando eu vim para cá, estava com 2 meses. Então os primeiros anos de vida foi aqui. Os 8 primeiros anos foram aqui. E o criatório que se iniciou em 60, com a aquisição de um lote de éguas que ele comprou, 50 matrizes, e buscou reprodutor em Pedro Leopoldo, na remonta do estado, que tinha lá disponível para fornecer aos criadores, né? Ou pretensos criadores. Então, essa que é a data aqui que iniciou o trabalho Então tudo começou com 50 animais e hoje em dia já são quantos aqui? Com 150, né? 150. Exatamente. E o foco maior da venda dos animais aqui, eles vão mais para lazer, para esporte ou não? É para lida no campo? Não, como que está sendo? Digamos que a nossa clientela é variada, tá? A gente tem um usuário que compra o cavalo, temos o criador em si, temos para trabalho também, que às vezes a pessoa quer um cavalo para trabalho. Então a gente vende aqui, atende a uma série de necessidade aí com o cavalo. E eu sei que dentre esses animais tem alguns que são premiados, né? Que se diferenciam aí. Como é que é? Tem sim, a gente tem uma parte dos animais que participou de exposição ou vem participando já há alguns anos, né? E temos éguas aqui com premiações, com 60 premiações. A Chita, que você tinha me contado? Com 60 animais, com 60 premiações. Tem a Delta, com 50 premiações. E o Rajá, um cavalo que também bem premiado, já ganhou até em Caxambu, que é na Meca do Manga Larga, tivemos essa satisfação, reprodutor já com 18 a 20 anos, mas ainda em serviço de monta. Então... É uma tropa abençoada, então. A gente tem uma parte da tropa, vamos dizer assim, que é elite, né? Uhum. E participa. E todos eles manga larga machador? Sempre foi manga larga machador. Desde o início, então? Desde o início, meu pai nunca quis criar outra raça, já com oportunidade de criar outras, mas ele sempre defendeu essa criatória. Então o seu Antônio começou tudo há 60 anos atrás e hoje os 3 filhos seguem firme aí nisso. Nós continuamos com o criatório, eu, Alexandre e Toninho, e já estamos aí com a 3ª geração, né, que são os nossos filhos que já estão também iniciando aí no criatório. Também. Dando sequência nessa parte. E não é de hoje que o cavalo é sinônimo de economia e emprego. De acordo com a Exalc, os equinos movimentam mais de 16 bilhões de reais por ano. A equinocultura gera no Brasil mais de 3 milhões de empregos. E uma dessas atividades é justamente isso que está acontecendo aqui, é o corte e a preparação do trato para os animais. A equinocultura também é um forte agregador social, como no caso da ecoterapia, que vem cada vez mais ganhando força. Cada raça de cavalo foi desenvolvida com uma finalidade. Assim como o puro sangue inglês foi desenvolvido para corridas ou para a prática de esportes hípicos, de salto de obstáculo, né? O quarto de milha foi desenvolvido para provas de apartação. O manga larga machador é como para o povo brasileiro. Ela é de múltiplas funções.
E o brasileiro é constituído de múltiplas raças, né? E o nosso cavalo, então, é um cavalo que serve tanto para a lida na fazenda, para apartação de gado, para a lida diária na fazenda, como principalmente hoje é utilizado para cavalgadas. A exploração do turismo, seja das pessoas em contato com a natureza, visitando cachoeiras, fazendo passeios em regiões atraentes, é o principal uso do nosso cavalo. Sem desprezar, como eu disse, o seu uso também na lida diária da fazenda e nos esportes. E ao lado do que você abordou, a questão da ecoterapia tem sido incentivada muito por nossa associação, diversos núcleos pelo país, usando o nosso cavalo, dado a sua docilidade. Então, crianças podem interagir com os animais sem o risco de que esse animal venha a agredir a criança. É uma das características, como eu disse, é essa docilidade, essa mansidão do nosso cavalo. E no seu ponto de vista como gestor, tem um crescimento cada vez mais nessa parte da indústria do cavalo? Sem dúvida, essa eu acho que é uma grande abordagem, porque inclusive em recente pesquisa promovida pelo Ministério da Agricultura, pôde avaliar a cadeia produtiva do cavalo. E essa cadeia movimenta anualmente, eu tive a oportunidade de acesso a essa pesquisa, movimenta 16 bilhões por ano. Então é uma das principais cadeias do agronegócio brasileiro. E como que ela movimenta esses valores? Movimenta através de feiras, de leilões, da indústria farmacêutica que atende às raças equídeas, através da indústria de alimentos para os cavalos, né? A indústria de ração, de feno. Isso gera um volume enorme de emprego e nas grandes centros, eu diria até mesmo nas pequenas cidades hoje, é muito comum você ver, mesmo pessoas que não têm uma propriedade rural, utilizar o cavalo como lazer e tem baias de aluguel, eu diria hotéis de cavalo ao redor das cidades. Só para citar aqui na nossa região, em Montes Claros tem mais de 800 baias que são alugadas por pessoas que utilizam o cavalo no final de semana para estar unindo e participando a família desse lazer tão agradável que é o convívio. É uma atividade, né, que acaba integrando realmente a família. E deixa eu só te perguntar essa parte agora, na questão da economia. Vale a pena criar cavalos aqui no norte de Minas? Tem uma tendência de crescimento nessa parte também? A nossa região tem uma aptidão histórica de criação do cavalo. Quando da colonização de Minas Gerais, do ciclo do ouro, né, através do Rio São Francisco, foi feito os chamados currais do São Francisco. Como as minas de ouro estavam em Mariana, em Ouro Preto, e que eram regiões não muito utilizadas para a criação de gado, o gado foi criado ao longo do Rio São Francisco, nos chamados currais do São Francisco, e nessas fazendas, então, através da criação do gado, surgiu a carne de sol, que era salgada e transportada pelo São Francisco e depois pelo Rio das Velhas até a região mineradora. Então o cavalo acompanhou todo esse ciclo do ouro. E como eu disse no início, na exploração posterior, nas fazendas do sul de Minas, para deslocamento até as cidades, aos grandes centros, que o principal deles era o Rio de Janeiro. Então o cavalo faz parte da história de Minas. E é um cavalo mineiro, né? É um cavalo, surgiu em Minas, surgiu no sul de Minas, especificamente através da família Junqueira. Em 2014, uma lei sancionada pelo governo federal declara a raça manga larga machador como nacional. Criada em Minas Gerais há 200 anos, esses equinos tão versáteis que marcham por aí com tanta elegância acabaram conquistando todo o país. Mas para criar um desse, é preciso seguir algumas regras. Os animais que são os garanhões, que ficam em baias, a gente tem o cuidado de colocar alimentação bem cedo, logo pela manhã, e uma alimentação à tarde. E aí, cuidado de limpar a baia todos os dias, limpar a água, que é fornecida, o coxo de água que é fornecido para esse animal, e soltar esses garanhões para ter um momento, vamos dizer assim, um lazer para eles, que soltar para eles poderem brincar um pouco, andar um pouco,
além do trabalho que é feito também nos animais que estão em preparação de pista. Esses animais são preparados diariamente, montados, lavados e preparados, fazendo mesmo uma musculação, vamos dizer assim, para poder o animal estar num condicionamento físico excepcional para trabalhar nas pistas. Agora, as éguas, as matrizes, elas ficam a pasto. Aí a gente já trata elas lá, elas ficam a pasto, fornece sal mineral e o capim que é o capim que a gente usa aqui na região, que é o mombaça. Então, tem algum cuidado que é semanal, que impreterivelmente toda semana tem que fazer? A verificação das éguas no pasto, isso é semanal. Isso é feito 3 vezes por semana para poder verificar se não tem nenhum problema. Esses animais são vistoriados todas as semanas para poder ver se está tudo ok, se não teve nenhum machucado, nenhum problema, né? Então é feito esse trabalho. Toninho, e esse pacote todo, quanto que sai mais ou menos uma média mensal para quem quer ter um manga larga machador? O que tem que ter em mente? Que realmente vai precisar de cuidado mesmo com o animal. Um cavalo, para você criar ele numa baia, assim, você vai gastar em torno de R$ 1.200 mais ou menos para cuidar desse cavalo dentro de uma baia. Agora, se for vamos dizer assim, num piquete um pouco, você já tem um custo um pouco menor. Mas a baia requer um cuidado maior para evitar a cólica. Personalizada. Personalizada, né? Exatamente. O cavalo é um tratamento de elite, vamos dizer assim. Então é um pouco mais caro. Aí o custo cai um pouquinho menos se for, né? A regime de pasto mais solto, o animal fica um pouco mais em conta. Muita gente acha que cavalo é algo restrito para um elite, algo muito distante da realidade. Mas não é bem assim não, viu? A Tropa Nacional ultrapassa os 5 milhões de animais. E mesmo com todas as ferramentas e as máquinas, o cavalo ainda continua decisivo para o desenvolvimento do campo. Fora do ambiente rural, os cavalos também marcam presença. Seja para lazer ou esporte, a raça quarto de milha esbanja velocidade e força em vaquejadas e provas de conformação. E uma das principais atividades é a questão da vaquejada, né? Aqui na região também. E eu sei que tem uma preparação especial. Como que funciona? A vaquejada é um esporte que está sendo bem difundido no país inteiro. E talvez seja o esporte que mais precise de um animal estar bem condicionado fisicamente, tá? Porque o cavalo ele faz muita força nesse serviço, é bem pesado, então ele tem que estar sempre muito bem preparado, tá? E bem alimentado. E quais que são os cuidados básicos, além dessa parte aí da alimentação? O que o dono precisa ter sempre em mente para o bem-estar animal? O que é mais importante? Olha, o cavalo ele tem que tá com todas as suas vacinas em dia, tá? Tem que estar vermifugado, tem que estar com sua saúde 100%. Tem que cuidar de cascos, tem que cuidar de dentes também, certo? Para ter uma boa mastigação, certo? São todos os cuidados básicos que tem com um atleta. É um atleta. É um também, atleta, né? é um atleta sim. Durval Nunes Júnior cria as raças quarto de milha e Appaloosa há quase 25 anos. Ele afirma que a raça americana ganhou espaço no Brasil, que hoje tem a 4ª maior tropa mundial. Esse animal é um cavalo de pelagem alazã. O cavalo, para ter pelagem alazã, ele tem que ter a crina, tá? Da cor da pelagem do corpo, tá? E a cauda também, tá? No caso, a crina pode até ser um pouco mais clara, não preta. Se mudar a cor da crina, se for preta, aí muda a pelagem do animal. Como vai ter animal de pelagem parecida, que eu vou explicar também. Esse é um animal alazã, de pelagem alazã. Esse já é um animal de pelagem tordilha. Tá? Normalmente, todo animal de pelagem tordilha, ele nasce quase negro. Ao passar do tempo, vai infiltrando pelo corpo pelos brancos. Quanto mais velho ele fica, mais ele clareia. Alguns animais chegam a ficar totalmente brancos ao passar do tempo. Esse já é um animal de pelagem castanha, tá? Essa é a diferença que normalmente, para facilitar para as pessoas saber,
Quando ele olha que o animal com essa pelagem, a crina é preta, tá? Se a crina é preta, o animal é castanho, certo? Esse é castanho. Esse já é um animal de pelagem palomina, tá? Para identificar que ele é palomino, ele tem que ser tipo amarelado o corpo inteiro, tá? E com a crina ou amarela ou branca, certo? É assim que se identifica que a pelagem é palomina. Esse já é um animal de pelagem zaina. Por que zaina? Porque ele é mais escuro do que o alazão, aproxima-se quase da pelagem negra, certo? De um cavalo preto. Ele tem essa pelagem bem escura, com crina e cauda negro, certo? Esse é um cavalo zaino. Olha, esse cavalo, eu vou ter que falar primeiro o seguinte, que ele é um cavalo da raça Paint Horse, que é uma raça irmã da quarto de milha. O que diferencia um cavalo quarto de milha de um cavalo Paint Horse é só pelagem. O Paint Horse é um cavalo que identifica por essa pelagem de mais de uma cor. Às vezes ele é castanho, a pelagem mesmo dele é castanho, certo? Ele é castanho com manchas brancas pelo corpo e na crina se observa que tem uma parte da crina que é negra e o caldo também é negro. Então ele é um castanho, tá? Pampa de castanho, né? Da raça Paint Horse. Nós mostramos algumas pelagens de animais que estão aqui no momento, mas dentro da raça existe mais variações de pelagens, certo? Pelo menos mais umas 5 pelagens diferentes ainda tem dentro da raça. A raça quarto de milha, ela permite quase todas as pelagens, menos o animal pintado, certo? Ou manchado, certo? Porque o manchado ou ele é Paint Horse ou ele é uma palusa, tá? Existe outras pelagens ainda que não estão aqui no momento para a gente mostrar. A relação entre os homens e os cavalos vem sendo construída há milhares de anos. Ela se estreita cada vez mais nos esportes, na agricultura, vaquejadas, todas as vezes que eles emprestam força e liberdade ao homem do campo.